não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Essa foi a decisão tomada por Asaf, manifesta no Salmo 78, e certamente deveria ser também a nossa decisão. Hoje a nossa leitura nos levou do livro de Salmos, do capítulo 78 ao capítulo 80. O 78 é um salmo longo, tomou praticamente toda a nossa leitura de hoje. E é nele que eu quero focar para essa reflexão, mais especificamente nesse raciocínio inicial que baseia tudo que ele vai desenvolver ao longo do Salmo 78, que é o entendimento de que cada geração tem a responsabilidade de manifestar, de ensinar, de passar às próximas gerações o entendimento, o conhecimento do Senhor. Fazer e garantir com que cada geração conheça os feitos, as maravilhas, o poder de Deus, que ouça os testemunhos, que saiba dos feitos grandiosos de Deus, para que jamais se esqueçam do Senhor. E por isso ele diz, não esconderemos essas verdades de nossos filhos. A responsabilidade é muito grande. Eu quero começar com você fazendo a leitura do inicinho desse salmo, quando ele diz o seguinte: ó meu povo, ouça minhas instruções. Abra os ouvidos para o que direi, pois lhe falarei por meio de parábola. Ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu a sua lei a Israel, ordenou a nossos antepassados que ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse, e eles, por sua vez, ensinarão a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer de seus poderosos feitos e obedecer seus mandamentos. Assim, não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, deram meia volta e fugiram no dia da batalha. Não cumpriram a aliança de Deus, não quiseram viver de acordo com sua lei. Esqueceram o que ele havia feito, as maravilhas que lhes tinha mostrado, os milagres que realizara para seus antepassados na planície de Zoan, na terra do Egito. Aparentemente, o que motiva a escrita desse salmo, ou pelo menos é algo que vem à mente de Asaf enquanto ele escreve, foi o episódio em que os guerreiros de Efraim, no meio da batalha, apesar de estarem armados, fugiram. Fugiram da batalha, abandonaram a batalha. E ele vai dizer, isso aconteceu porque eles se esqueceram. Porque eles se esqueceram do que o Senhor já havia feito. Eles se esqueceram dos feitos do Senhor, de todas as manifestações do poder, da grandeza de Deus, de tudo que o Senhor já havia feito por esse povo ao longo de tantos anos, nesse tempo em que tem conduzido desde Abraão, desde quando o Senhor chama Abraão, quando o Senhor conduz a Jacó, se apresenta a eles a lei e os seus mandamentos, tantas coisas que o Senhor fez. E basicamente o restante do salmo será Asaf fazendo uma lembrança, trazendo de volta à memória tantos desses episódios. Ele fala sobre como o mar foi aberto pelo Senhor, sobre a nuvem de fogo, sobre a nuvem que protegia eles durante o dia, sobre como o Senhor tirou a água da rocha, sobre como o Senhor foi colocado à prova pelo povo, mas mesmo assim foi misericordioso, alimentou esse povo, e assim a lista vai seguindo. Ele vai falando, conduzindo numa jornada pelo passado, pelos feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor, até chegar a Davi. Uma geração não pode se furtar a sua responsabilidade de transmitir à próxima geração os ensinos do Senhor, as verdades do Evangelho. Precisamos nos lembrar e precisamos ensinar, não podemos nos calar se queremos que de fato os nossos filhos conheçam ao Senhor, que conheçam as suas maravilhas, que saibam o que o Senhor já fez por nós, o que o Senhor já fez pelo seu povo ao longo de toda a história. Só abandona ao Senhor, só abandona o Evangelho, só abandona a fidelidade ao Senhor aqueles que se esquecem daquilo que ele fez, de quem ele de fato é. Por isso temos essa responsabilidade tão latente, de não nos calarmos. E é por isso que o Senhor instrui a cada geração que faça isso, que ensine a próxima geração os feitos do Senhor. Ajude-os a que conheçam tudo que ele já fez,
para que estejam confiantes quando o dia vier e precisarem confiar daquilo que o Senhor ainda fará. Por isso, nessa reflexão de hoje, eu deixo o destaque a você, a mim, que tenhamos o compromisso de anunciarmos às futuras gerações aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor já fez na história do seu povo, e temos tantos feitos aqui retratados, aquilo que o Senhor já fez na história da sua vida. Quantos testemunhos você tem e você poderia compartilhar daquilo que o Senhor já fez na sua vida, na sua família. Não descuide da sua responsabilidade de fazer o Senhor conhecido na sua casa, pelos seus filhos. As próximas gerações só conhecerão o Senhor se nós de fato assumirmos o nosso compromisso de anunciá-lo, de pregar a palavra a todos aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Que cada geração assuma a sua responsabilidade, como o salmista diz. Cada geração deve fazer o quê? Deve pôr a sua esperança em Deus, não esquecer dos seus poderosos feitos e obedecer os seus mandamentos. Que possamos assumir a nossa responsabilidade. Não nos esquecermos do que o Senhor fez, sermos fiéis a Ele, sermos obedientes a Ele e anunciarmos às futuras gerações as grandezas, o poder, os feitos maravilhosos do nosso Senhor. Certamente temos muito a ensinar. Que Deus nos conduza no entendimento, no conhecimento de todos esses feitos, de todas essas maravilhas, e que amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão. Se essas reflexões têm sido úteis para você, compartilhe com alguém, clica aí na setinha, no aviãozinho, compartilhe, envie esse estudo, esse e outros para os seus amigos, para que cada vez mais pessoas possam seguir com a gente essa jornada de estudos e serem abençoados pela palavra do Senhor. Vamos garantir que os feitos do Senhor não sejam esquecidos e que as futuras gerações possam conhecê-los em detalhe e serem inspiradas por esses feitos, por esse conhecimento, a serem fiéis ao Senhor. Vamos juntos? Amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.